O arroz é um cereal rico em vitaminas do complexo B e E, sendo pobre em vitaminas como a D e a C, possuindo baixas quantidades também de minerais como o zinco e o ferro, sendo estes mais encontrados no feijão. Este é o cereal mais consumido e produzido no mundo, compondo a alimentação de mais da metade da população brasileira. Assista esse vídeo até o final para que você consiga entender quais são os tipos de arroz e como eles podem atuar na sua saúde. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabel, sou estudante de nutrição. Aqui na minha bancada eu tenho 3 tipos de arroz mais encontrados no mercado. Estou aqui com o arroz branco, arroz carborizado, inclusive eu já consumi ele, e o arroz integral, que até hoje eu nunca provei de um arroz integral. Tá, quais são as diferenças no processamento de cada um? Bom, vamos começar com o arroz branco, o arroz mais ultraprocessado. O arroz branco, em seu processamento, ocorre a remoção de 3 partes do arroz: o farelo, o germe e a casca, ou seja, praticamente toda a parte externa, toda a película do arroz é removida. E nessa parte externa é onde encontra-se a maior parte dos nutrientes. É o arroz mais processado, é o mais refinado, possui mais açúcares livres e, de todos os arroz que eu tenho aqui, é o menos nutritivo. Logo em seguida, eu vou sair de 0,80. No arroz branco, a gente remove toda a película externa, 3 partes do arroz. Já aqui eu só removo uma, que é a casca, preservando suas fibras, seus nutrientes, seus minerais. Da lista é o arroz mais nutritivo e mais fino, por causa das fibras, né? Eu tenho um arroz carborizado. Esse arroz aqui, galera, é o arroz mais consumido, inclusive é o que eu mais como aqui na minha casa. E seu processamento difere dos outros dois. Ele é parcialmente fervido e por isso os minerais que são contidos na sua película, ao parcialmente ferver, passam para o interior do arroz, tornando um arroz nutritivo. É esse processamento do arroz carborizado. Acontece uma mini fervura, onde os seus minerais e seus nutrientes saem da parte de fora do arroz e vão para dentro. Isso altera em seu valor nutritivo? E a resposta é sim. Cada arroz desse tem um valor nutritivo diferente. É claro que não é aquela diferença. É uma diferença até que pífia. Porém, há sim uma diferença devido ao processamento do arroz. Mas vale lembrar que, além do processamento, o genótipo, ou seja, a genética do arroz, onde ele foi cultivado, também faz variar o seu valor nutritivo. Então vamos lá ver especificamente cada um deles, comparando os nutrientes através da sua tabela nutricional. E partindo para o arroz mais processado da lista, temos o arroz branco. Como eu já contei para vocês, o arroz branco é removido 3 partes do arroz, tirando a maioria de seus nutrientes. E partindo para a distribuição de seus macronutrientes, sendo eles os carboidratos, as proteínas e os lipídios, esse é o arroz com mais baixo teor de proteínas, com maior teor de carboidratos, tanto os açúcares livres como o amido, o carboidrato principal do arroz. Olhando aqui para a sua tabela nutricional, podemos perceber que ele é um pouquinho mais calórico que o restante. Ele tem 171 calorias em 100 gramas. É óbvio que isso vai diferir de marca para marca, mas o arroz branco ele é sim mais calórico, porém não é uma diferença tão enorme. Ele é o que possui menos proteínas e é baixíssimo em fibras. Ele possui uma carência de fibras que são muito importantes para o bom funcionamento do nosso sistema digestório. Em seu grão, quase 90% corresponde a amido. O que é amido? O amido é um carboidrato complexo, um pouquinho mais lento de ser digerido comparado com o carboidrato simples. E falando no carboidrato simples, em todos os arroz encontramos uma pequena porção de açúcares livres. E aqui é onde encontramos mais açúcares livres que o restante da lista. Isso porque ele é um arroz refinado, um arroz mais ultraprocessado, e por essa razão ele possui a maior quantidade de açúcares livres, sendo eles a frutose, a sacarose, principalmente a sacarose, e a glicose. Muito interessante. Esse arroz também, ele não é indicado para diabéticos. Ele ajuda no aumento de picos de açúcar no nosso sangue. Por isso, ele aumenta o nosso índice glicêmico.
Partindo para o arroz integral, onde só é removida a sua casca, o arroz integral ele é o mais nutritivo da lista. Isso porque preservam-se a maioria das suas partes, preserva-se o seu germe, o seu farelo, e por isso ele é o mais nutritivo, né? Porque são nessas partezinhas, é nessa película onde mais encontramos os nutrientes do arroz. Analisando a sua tabela nutricional da lista, ele é menos calórico, tá? Não é uma diferença tão grande. Ele é o que possui menos carboidratos, ou seja, ele possui menos amido que o restante. Ele é o mais proteico, ele possui mais proteínas, temos 3,7 gramas de proteínas em 100 gramas de arroz desse daqui. E quanto às fibras, como é ressaltado, ele é riquíssimo em fibras. Nessa marca aqui, está apontando que ele tem pouca gordura, mas, segundo um artigo científico em que eu li, o arroz integral é o que possui mais lipídios. Óbvio que lipídios bons, até porque são lipídios de origem vegetal, são gorduras boas. Benefícios das fibras na sua saúde. Falando nas fibras, o arroz integral mais rico em fibras, como já mostrado aqui para vocês, as fibras elas auxiliam a prevenir doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão arterial. Há estudos que comprovam que as fibras estão associadas à redução do colesterol total e do colesterol LDL, que é o colesterol ruim. Ele ajuda a minimizar também os índices glicêmicos. As fibras, elas são excelentes para a nossa saúde. É claro que podemos complementar as fibras com o quê? Com frutas, com legumes, com vegetais, mas o arroz integral é o que possui mais fibras da lista. O arroz integral ajuda a emagrecer? Outro benefício do arroz integral também, que muita gente conhece, é que o arroz integral ele é muito utilizado em dietas para emagrecimento. Minimizam a sua vontade de comer mais. Sim, as fibras elas ajudam a te dar mais saciedade. Também, né, como já citado da lista, ele é menos calórico. Ele ajuda bastante no processo de emagrecimento. O arroz parborizado. Nossa listinha, o arroz parborizado, ele é o meio termo. Bom, da lista, ele é meio termo em carboidratos. Em seu grão, encontramos 85% de amido. Em relação às proteínas, ele tem 3,3 de proteínas, enquanto o integral tem 3,7, ou seja, uma diferença aí de 0,4 gramas, muito pouco, né? Em relação aos lipídios, as suas gorduras, ele é baixo em gorduras em comparação com o arroz integral. O interessante também dos arroz é que eles possuem esses títulos aqui: arroz tipo 1, arroz tipo 2, arroz tipo 3, arroz tipo 4, arroz tipo 5. Quanto mais próximo de 1, quanto mais inferior o número do tipo de arroz, de maior qualidade ele é, porque os grãos eles são mais escolhidos, não vem com aqueles farelinhos. Do tipo 1, tem os grãos mais perfeitos, pode-se dizer. Ele não é nem tão caro como o arroz integral, e ele também não é tão processado, tão refinado como o arroz branco. Mas enfim, qual é o benefício do arroz para a nossa saúde? A ação do arroz na sua saúde. O arroz é uma fonte energética, isso porque a maioria da composição do seu grão, como eu já expliquei para vocês, é composta pelo amido. O amido é como se fosse o glicogênio de nós humanos. Os vegetais possuem como estoque de energia, estoque de carboidratos, acúmulo de carboidratos para ser utilizado pelo organismo, o amido. Já a gente tem o glicogênio, né? Estocamos o glicogênio, que é o nosso estoque de carboidratos no nosso fígado. Isso é muito interessante, porque o amido ele é um polissacarídeo. Pode até ajudar a prevenir diabetes, porque ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. O polissacarídeo, né? Que é um açúcar que demora mais para ser digerido, tem uma menor digestão. E por isso ele auxilia tanto nos dando energia. O carboidrato é a nossa primeira fonte de energia preferidinha do nosso organismo, comido demais, pessoas que querem ganhar peso, entram em buca. Por isso que é muito comum a gente ver aqueles grandes bodybuilders comendo aqueles pratões de arroz com frango, carne, que possuem esse poder energético, né? São os nossos carboidratos. E fazendo um comparativo geral, qual desses arroz se encaixa para o seu perfil? Qual vale mais a pena? O arroz branco, ele é o arroz mais refinado e ele não é indicado para diabético, piora o seu nível de açúcar no sangue. Partindo para o arroz integral, ele é o mais nutritivo, ele possui mais fibras,
ele é mais caro e ele pode ser super indicado para pessoas que querem emagrecer ou pessoas que querem, melhorar um pouco o valor nutritivo da sua dieta. Ele é mais firme, ele é mais demorado de ser produzido, por isso que muita gente não compra desse arroz, porque é muito raro a gente ver alguém consumir o arroz integral de forma rotineira. Excelente para atuar nesse papel contra as doenças crônicas não transmissíveis e também é excelente para regular os índices de açúcar no nosso sangue. Ele é o oposto do arroz branco. Enquanto o arroz branco ele dá aqueles picos de glicose no sangue, o arroz integral ele vem para regular. Eu partilho para o arroz parborizado, temos outros diversos tipos também, como o arroz parborizado integral. Ele não se difere tanto do arroz integral. Por isso que da lista eu acho ele mais custo-benefício. E também o parborizado integral é mais custo-benefício ainda. Esse foi o meu comparativo final dos tipos de arroz e dou uma salva de palmas para o custo-benefício do parborizado, que ele oferece nutrientes assim como o integral, quantidades minimamente inferiores, mas oferece e ele é mais barato que o integral. Consuma arroz branco, mas consuma de forma menor, não consuma todos os dias arroz branco, porque ele é um ultraprocessado. Prefira o arroz parborizado, ou se você puder comprar e provar o arroz integral é excelente também, mas vale ressaltar que o integral tem o dobro das fibras branco. Então, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo tenha agregado valor para a vida de vocês, e agora vocês vão saber direitinho qual arroz escolher de acordo com o seu perfil, com o seu contexto. Foi isso, tchau, tchau.